Prefeito, em que situação o senhor recebeu o município? Após o período processo eleitoral, nós protocolamos na prefeitura um requerimento para que a gente tivesse uma transição e tomássemos pé da situação que se encontrava o município, na parte de estrutura, de equipamentos, na parte financeira, orçamentária, mas não fomos atendidos. E ao assumirmos a prefeitura, estamos aí num período de 90 dias, ainda com um trabalho bastante intenso, procurando se situar dentro de toda essa estrutura administrativa e de obras que o município precisa. Estamos encontrando bastante dificuldades, haja vista que toda a documentação, todos os sistemas de computadores do município foram deletados, foram apagados, e os projetos que tinham, alguns que estavam em processo de conclusão de obra, esses projetos e os contratos não foram renovados. Então nós estamos ainda num trabalho de levantamento e arrumação da casa. Acreditamos que mais de 30 a 60 dias a gente estará então com toda essa situação saneada e assim começarmos alguns projetos que a gente já tem elaborado para o crescimento da cidade. Ok. E que projetos são esses que estão saindo do papel, né? E qual que está nesses que estão em fase mais avançada? Nós estamos com um projeto agora de urbanização da Orla Marítima, né? Iniciando na Avenida Getúlio Vargas até a Barra Sul. Esse projeto já está em via de elaboração. Já cadastramos o município no Siconv para que a gente tenha acesso a recursos federais para os municípios até 50 mil habitantes, na área de pavimentação e drenagem. Estamos com 2 projetos cadastrados. Estamos com mais projetos cadastrados no CIGEF, que é no governo do estado de Santa Catarina, para elaboração de quadras de ginásio de esportes, o nosso evento de 50 anos do município, entre outros projetos de grande vulto. A gente também tem um projeto de recuperação ou de aterro da segunda fase da praia, que seria do edifício Ana Paula até a Barra, no volume de mais de 200 mil metros cúbicos de areia, em torno de 3 milhões de reais. Então são alguns dos projetos grandes que a gente tem para que a gente possa ainda começar a desenvolver este ano. Essas são as prioridades para esse ano, no caso? Essas são as prioridades para o ano de 2013. Ok, e como e de onde o município está buscando os recursos para essas obras? Nós estamos buscando para pavimentação e drenagem a nível federal e na parte de cultura e esportes no estado de Santa Catarina. Ok, e quem são os interlocutores que estão agindo para auxiliar na busca desses recursos? A nível federal, você entra no sistema e cadastra direto a sua solicitação, mas nós estamos contando com a colaboração de 2 senadores nossos, que é o nosso ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o nosso senador Paulo Bauer, nosso deputado federal Marcos Tebaldi, nosso deputado da coligação do PT, o Décio Lima, entre outros deputados que estão nos apoiando quando a gente vai a Brasília para a busca desses recursos. Ok, agora em relação então às obras da praia, né, os recursos adicionais, o senhor acredita que vão chegar a tempo ainda de aproveitar a draga aqui no Brasil? Olha, não poderia te dar essa informação, mesmo porque a draga já apresentou um relatório de conclusão da obra. Falta o município ter o seu relatório para confrontar, para ver se realmente todo o aterro contratado foi cumprido, mas nós tivemos inclusive a interlocução do governador do estado, juntamente com o ministro da integração, para que fosse liberado mais um volume de recursos para que a gente possa cumprir toda a conclusão da obra, que seria a segunda etapa, né, nesse volume de 200 mil metros quadrados. Até o senhor esteve em Brasília recentemente, né, naquela viagem junto dos prefeitos, enfim, e pleiteou acho que 3 milhões de recursos, né? E acredita que esses recursos venham ainda esse ano? O que o Ministério nos solicitou é que a gente fizesse ainda a regularização de todos os recursos que haviam sido firmados com o município de Pissarras. Em virtude de que ainda há falta de documentos que deveriam ser apresentados para a liberação da primeira etapa. Esses documentos foram providenciados e nós estamos agora numa etapa final, que é a elaboração do novo relatório final de aterro, para que a gente
conclua esse processo e sejam liberados os recursos da primeira fase, e aí então o governo ou o Ministério da Integração Nacional liberaria a segunda etapa. Ok, então daqueles 50 milhões de reais assim que o senhor anunciou no começo do governo, tudo que conseguiu junto ao governo federal, tudo, acredita que quanto desse montante ainda possa vir para a cidade nesse ano? Depende do quê? Na verdade, esse volume de recursos anunciado do governo federal foi anunciado pelo deputado Décio Lima. Um volume de recursos novos, não tem nenhuma ligação com os recursos anteriores. É um novo projeto, né, que está sendo elaborado e apresentado para o deputado federal, e assim ele intervir junto ao governo federal para ver que volume de recursos dentro daquele valor comprometido ele irá conseguir liberar. Ok, no caso o Portal da Transparência diz que nos 4 anos anteriores foram investidos cerca de 60 milhões de reais no município, sendo inclusive o município que mais investiu até em relação a outros com população maior como Penha ali e Barra Velha. Então como a prefeitura agora vai manter então esse índice de forma a continuar no topo? Ela só pode manter se o município prestar conta de todo esse volume de recursos que se diz ter investido em Balneário Pissarras. Infelizmente, é uma meia-verdade, porque esse volume de recursos que foi investido ainda depende de prestação de contas, e todo o processo está sendo analisado e vai ser submetido à apreciação do Departamento Jurídico do Ministério da Integração para ver da real aplicação desses recursos e da prestação de contas definitiva. É uma prestação de conta que ainda vai estar sob júdice, sob intervenção do Ministério da Integração, porque foram obras mal executadas, obras mal planejadas, e que os recursos federais devem ser ainda passar por um processo de análise para que eles sejam liberados. Ok, o senhor estava falando, né, que aconteceram problemas com os sistemas, né, que houve até deleção de arquivos, enfim, e aconteceu no começo do ano, né, com os servidores municipais, o problema de alguns receberem até contra-cheques até de R$200, enfim, esse tipo de coisa. Já foi solucionado isso, ou como vai ser solucionada essa questão? Não, já foi solucionado, que se tinha um processo bastante diferente, onde se privilegiava uma hora extra indevida para o trabalhador, e quando nós constatamos, nós procuramos apurar e pagar o que realmente era devido. O trabalhador de Balneário Pissarras merece um reajuste salarial e não um complemento com hora extra indevida. Nós estamos providenciando agora um estudo para que a gente possa ter ainda esse ano ou a partir do ano que vem, dependendo da receita do município, existe um percentual do comprometimento para que a gente possa proporcionar ao trabalhador do município um salário digno. Quantos por cento hoje são gastos com folha de pagamento? É em torno de 41%. Ok. Já houve o reajuste dos servidores esse ano? Não. Acontece um reajuste agora em maio, que é um fator de correção, mas o reajuste efetivo que o município deseja dar aos seus trabalhadores ainda está sendo feito um estudo para que a gente possa ver o comprometimento da receita. É provável então que seja acima do índice de reposição da inflação? Não garanto para esse ano, mesmo porque a arrecadação do município está abaixo do desejado, e deve ser feita uma reestruturação de toda a arrecadação para que a gente possa ver o comprometimento que possa dar para essa folha de pagamento. Já aproveitando o gancho de reestruturação, então, essas reformas administrativas que vêm acontecendo na cidade, tudo, que benefícios isso vai trazer para o município? Efetivamente, não houve nenhuma reforma administrativa. O que nós fizemos foi uma nova estrutura administrativa, porque nós não tivemos acesso à transição, e tivemos que criar uma estrutura administrativa que agora deve passar por um processo de adaptação, e aí sim que a gente, então, fará uma reforma administrativa para que o município possa caminhar adequadamente. Ok, até nesse projeto inicial, previa-se até a criação de um serviço municipal, né, de saneamento, que foi retirado pelos vereadores. Existe pelo menos alguma intenção ainda de acabar municipalizando o serviço de água, assim? O Tirone me disse uma vez que não, que disse que vai continuar em conversas com a Casan, enfim, mas existe ainda pelo menos alguma intenção que se a Casan não cumprir os contratos com a JICA, enfim, essas coisas, de municipalizar o serviço? Na verdade, até o momento não foram criadas nenhuma estrutura administrativa para o caso da Casan, né? O que houve foi um mal entendido,
né, e se extraiu do projeto de lei algumas palavras, mas que não traduziam em municipalização da água. Um processo que a Prefeitura está fazendo agora é a notificação da Casan para que ela venha cumprir o seu papel dentro do município, que ela já executa há mais de 30 anos, e que a gente vê que são poucos os investimentos que a Casan vem fazendo no sistema de captação e tratamento de água. Está agora num processo de estudos por parte da Casan do projeto de saneamento básico, que inclui a captação e tratamento de resíduos sólidos e de esgoto sanitário. Esse projeto a Casan alega e divulga que é através de um financiamento do Banco Japonês, mas que a obra iria começar agora em maio, mas que efetivamente a gente não vê nada de real nessa divulgação desses projetos. Então a Prefeitura deve aguardar até meados de agosto ou setembro para que ela tome uma posição a respeito, se ela vai municipalizar o sistema de água e esgoto do município ou vai deixar que a Casan continue a fazer o que ela está fazendo no município, ou seja, nenhum investimento. Pois até isso aí já deu bastante polêmica, né? Sobre a autopista, né? A autopista Litoral Sul, até aconteceu semana passada aquele problema do atropelamento do menino, assim e tudo. E quais as medidas que a Prefeitura está tomando em relação ao acesso? Então, a Prefeitura está com uma empresa contratada, elaborando um projeto que seria o ideal para acesso ao Balneário Piçarras, que nós não concordamos com a situação que está hoje. A autopista, sem consulta nenhuma ao município, fechou o acesso de entrada da noite para o dia e abrindo o novo acesso totalmente inadequado, porque é um acesso que você sai da BR-101 em cima de um posto de combustível, né? E todo esse tráfego deságua no acesso principal de Piçarras, que dá o retorno à BR-101. Então nós estamos fazendo um novo projeto, devemos levar a NTT em Brasília para que a NTT analise e faça a autopista corrigir esse grande erro que foi a abertura de um acesso inadequado ao município de Balneário Piçarras. Aquele acesso antigo, então, não vai ser reaberto? Possivelmente seja o mesmo acesso. Possivelmente seja o mesmo acesso. A gente está verificando a forma ideal e o melhor acesso a Balneário. Ok, então, e que pressões a Prefeitura também vem fazendo, né, junto à autopista para resolver essas questões e que informações eles passam para vocês? Nós já estivemos numa reunião com a autopista, estivemos numa reunião com a NTT. O projeto de toda a área de concessão, os projetos de acesso aos municípios é de responsabilidade da autopista, com a aprovação da NTT. Infelizmente, a NTT aprova esses projetos enviados pela autopista em Brasília e sem, às vezes, um mínimo de conhecimento da situação real de cada localidade. Isso é uma falha bastante grave, porque nós temos aqui em Itapema também a NTT, que infelizmente só serve como um mero órgão fiscalizador. Ela recebe o projeto de Brasília, da NTT, elaborado pela autopista e simplesmente faz um serviço de fiscalização. Então, eu acho que é uma responsabilidade bastante grande da NTT e deve verificar essa situação em loco, porque o que a autopista hoje informa nos meios de comunicação é que ela está em dificuldade de elaborar os projetos e a regularização das marginais porque os municípios estão travando esse projeto. É mentira da autopista, porque em momento algum Balneário Piçarras foi procurado para que opinasse sobre a pavimentação das marginais ou a abertura de novos acessos ao município. Legal, legal. Aliás, isso ainda vai dar muito pano para manga, né? E como é que estão os processos fiscalizatórios, por exemplo, de construções irregulares, como recuso e calçados, que recebemos até umas fotografias lá que estão fazendo coisas em recuso, no teu caso, né? Como também já é empresário da construção civil, tudo. A opinião sobre esse, né? O processo fiscalizatório desses recuos, né, dessas obras, e também sobre a proibição da construção de prédios com mais de 4 andares na beira da praia. Tipo, há alguma ideia de uma mudança no plano diretor ou isso deve se manter? Com relação às calçadas, existe um plano diretor a ser cumprido. Nós temos uma fiscalização que está atuando no município.
Infelizmente, às vezes, se passa despercebido, mas a nossa fiscalização é efetiva. A recomendação é que ela atue todas as obras que sejam encontradas de forma irregular e que o proprietário dê uma solução adequada, obedecendo à lei. Estamos agora próximo de uma reunião do Conselho da Cidade, onde a gente deve submeter o plano diretor para uma nova apreciação, mesmo porque o Ministério da Cidade determina que todos os conselhos de cidades, com cidade de cada município, a cada 5 anos, façam a revisão no seu plano diretor. Balneário de Pissarras deve passar por esse processo agora também de revisão do plano diretor para adequar a realidade do momento no nosso município. Ok, nós também andamos recebendo assim, reclamações de mães, enfim, também de pessoas de falta de alimentos nas creches. Como é que está acontecendo essa situação? Eu gostaria até que a própria imprensa fiscalizasse isso. É uma inverdade, a alimentação que nós oferecemos para as crianças é adequada, é uma alimentação comprada com bastante critério, ela é fiscalizada, em momento algum faltou alimento em nossas creches. O que existe são informações distorcidas e sem conhecimento. Acredito que pode ser então até uma questão política. Eu espero que não, né? Porque eu acho que é uma brincadeira, se for até de mau gosto, e quem faz essa denúncia deve procurar as creches e ter uma melhor informação a respeito da alimentação que o município proporciona para suas crianças. Ok, maravilha. E agora então, para encerrar, né, a nossa conversa, já estou chegando no tempo mais ou menos que eu fiz com o Evandro, em poucas palavras, um resumo então desses 90 dias de governo e as perspectivas aí para o futuro. São os primeiros 90 dias de bastante trabalho, tomando pé de toda a situação administrativa do município, e a gente espera que a partir agora do segundo semestre o município comece a ter ações bastante efetivas e possa apresentar já algum sinal de crescimento e desenvolvimento, mesmo porque nós estamos com os projetos todos em fase de elaboração.